Mateus capítulo 4, no verso de número 23. Quem abriu, diga amém. Percorria Jesus, o que Jesus fazia, irmãos? Percorrer é o quê? Andar. Jesus andava, né? Toda a Galileia. O que ele fazia? Ensinando nas sinagogas, o que mais? Pregando o evangelho do reino, o que mais? Curando toda sorte de doenças e enfermidades entre o povo. Capítulo 9, no verso de número 35. Vai lá comigo, rapidinho. 9:35. Diz a palavra: percorria Jesus, de novo, né? Mas diz novamente: percorria Jesus todas as cidades e que mais? Povoados. O que ele fazia? Ensinando nas sinagogas, que mais, igreja? Pregando o evangelho do reino, que mais? Curando toda sorte de enfermidades. Vamos orar. Obrigado, Deus, pela tua presença, pelo teu amor e graça nessa noite. Obrigado por tudo que já aconteceu aqui, pelos louvores que podemos entoar, pelo teatro tão maravilhoso que podemos ver e nos inspirar. Em nome de Jesus, Senhor, obrigado, Senhor, pela tua presença nesse lugar. E agora, Senhor, fala conosco através da tua palavra. Fala ao nosso coração, em nome de Jesus. Amém? Eu fico feliz porque esse teatro não tinha nada combinado, né? E espontaneamente as pessoas se levantaram para vir aqui, dando um sinal, dizendo o seguinte: eu estou aqui à tua disposição, pode contar comigo. Amém? A pergunta é: o Senhor pode contar com você? Quem pode dizer como Isaías: eis-me aqui, Senhor, né? Estou à tua disposição para ajudar o necessitado. A vida cristã, se nós pudéssemos, como que nós poderíamos definir cristianismo? Cristianismo não é nada mais, nada menos do que ajudar pessoas. Amém? O resumo do cristianismo é quando eu me dou por alguém, é quando eu faço alguma coisa por alguém. Quando você foi salvo para ajudar pessoas. Amém? Quantos creem nisso? Você crê nisso? Sente essa chamada, né? Essa responsabilidade? E esses dois textos, eles falam a mesma coisa em momentos distintos, né? E diz a Bíblia que Jesus andava, e ele andava fazendo três coisas. Jesus, quando ele caminhava nas aldeias, nos lugares, em todos os lugares, em primeiro lugar ele fazia o que, igreja? Não estou ouvindo? Ele ensinava, diga assim comigo, ele ensinava. O que mais que ele fazia? Ele o quê? Pregava. Em terceiro lugar ele curava. Quantos querem ser usados por Deus para fazer essas três coisas? Mas em primeiro lugar fala que ele ensinava. O ensino é algo essencial na nossa vida. Irmãos, na vida natural, se você parar de aprender, você vai parar na sua vida, né? O tempo todo você tem que buscar conhecer mais. Eu me considero uma pessoa meio preguiçosa para o aprendizado, mas eu sei que se eu parar de ler, se eu parar de ouvir pessoas, se eu parar de estudar, eu vou parar na vida. Nosso crescimento depende de eu conhecer mais as coisas, de eu buscar mais conhecimento, mais treinamento. E a palavra de Deus diz que Jesus, ele se propôs, em primeiro lugar, a ensinar as pessoas. As pessoas precisavam ser ensinadas, e eu creio no ensino, eu creio no treinamento. Amém? Você é o que você é porque você foi treinado, você foi ensinado. E isso é apenas um lado da moeda, com certeza, mas começa por aí, né? A criança, ela vai crescendo, ela vai sendo o que, gente? Ensinada. Se você não ensinar o seu filho, ele vai se tornar uma criança sem nenhum relacionamento, uma criança que é levada por qualquer palavra, por qualquer pessoa. Então nós ensinamos as crianças, né? Não abra a porta para todo mundo. Cuidado, se alguém te convidar para entrar num carro, você não entre. E aqueles ensinos básicos que a gente vai dando às crianças. No capítulo 28 de Mateus, não precisa abrir, Jesus fala assim: toda autoridade me foi dada, aonde? No céu e na terra. E ele dá uma ordem para nós, para os seus discípulos, para nós hoje: ide, portanto, e fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E aí ele fala assim: ensinando-os a guardar todas as coisas.
Ele termina, queridos, dizendo: ensine as pessoas. Eu estou enviando vocês para fazerem discípulos. O discipulado é o ensinar com a vida. O que eu disse? Discipulado é ensinar com a vida. Você fala e você vive o que fala, e aquela pessoa que está ao seu lado, ela vai aprendendo, porque você está ensinando-os a guardar. Quando Deus nos chamou, estabeleceu essa igreja nesse lugar, Ele estabeleceu para que essa igreja ensinasse todas as pessoas a guardar a sua palavra até o dia que Ele vier. Amém? Então, mas para isso eu preciso ter disposição. O ON está aí, queridos, né? Nós abrimos para toda a igreja. Quer aprender? Então venha sexta-feira. Uma sexta sim, outra não, né? Agora dia 19, nós vamos ter a segunda aula. Perdi a primeira, pastor. Não tem problema, tem como recuperar a primeira, né? Mas venha aprender a palavra. Temos oito temas importantes para você aprender. É importante o aprendizado, queridos. E nós vamos ver nessa palavra aqui o que tem acontecido com pessoas que não têm aprendido, não têm se preocupado em aprender a palavra, ensinando-os a guardar todas as coisas. Jesus nos deu autoridade para ensinar, amém não? Jesus nos deu autoridade para pregar, Jesus nos deu autoridade para o quê? Curar as pessoas, para curar. Então você pode, em nome de Jesus, orar pelas pessoas, visitar as pessoas, vá no hospital, ore pelas pessoas, libere a cura do Senhor, mas ensine as pessoas, pregue o evangelho do reino, né? O Espírito Santo está dentro de você. Quem aqui encontrou Jesus, entregou a vida para Jesus? Então o Espírito Santo está aí. Se Ele está aí, o reino de Deus está aí, amém não? O reino de Deus veio com Cristo à terra, e Ele deixou o seu Espírito Santo. 2 Timóteo, abra comigo a sua Bíblia, 2 Timóteo capítulo 3, (3:16). Quem abriu aí, diga amém. Toda a Escritura, quanto da Escritura? Algumas partes? Toda a Escritura é o que, gente? Inspirada por Deus e útil para o quê? Para o ensino. Diga comigo, ensino. Que mais? Para o quê? Repreensão. Para que mais, gente? Correção. E para o quê? A educação na justiça. Com o propósito, com a finalidade de que o homem de Deus seja o quê? Perfeito. Perfeito aqui no original é maduro, né? E perfeitamente habilitado para toda a boa obra. Nós só vamos praticar as boas obras se nós aprendermos da palavra. E ele diz, a palavra de Deus, a Escritura, toda a palavra é inspirada. Amém não? Se alguém falar uma coisa ao contrário, querido, está equivocado. Toda a Bíblia, Gênesis, Apocalipse, foi escrito por homens, mas homens que foram inspirados pelo Espírito Santo. E se você der uma olhadinha antes aqui, 2 versículos anteriores, Paulo escrevendo para Timóteo, ele fala assim, olha, ô Timóteo, aquilo que você aprendeu, e de que você foi inteirado, sabendo de quem você aprendeu, tem que tomar cuidado, porque de quem que você está aprendendo, né? E que desde a infância, desde pequenininho, você foi instruído na palavra de Deus. Ele está dizendo aqui, ó, que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Diga assim comigo, a palavra de Deus me faz uma pessoa sábia. Você quer ser sábio? Então leia a palavra de Deus, estude a palavra de Deus, ame a palavra de Deus, considere a palavra de Deus. Irmãos, esse aqui não é mais um livro. Esse livro tem 2000 anos, ou muito mais, 3000 e poucos anos, desde o Velho Testamento, né? E ele foi escrito, está aqui até hoje, foi perseguido, foi queimado, as pessoas tentaram extinguir a Bíblia, e quanto mais as pessoas perseguiam a Bíblia, mais ela crescia. E até hoje, é o livro mais impresso no mundo, é o livro mais lido no mundo, irmãos. E o livro mais estudado no mundo. Esse livro é o livro dos livros. Mas esse livro, sem alguns ingredientes, ele passa a ser apenas uma cultura. E eu não estou falando de cultura aqui. Eu não estou falando apenas de conhecimento, mas de algo que vai transformar a nossa vida. E quando eu entendo que o Espírito Santo inspirou aqui Paulo para escrever essa carta
se o discípulo Timóteo, eu estou ouvindo de Deus na minha vida. Irmãos, às vezes eu estou mal, eu estou numa situação difícil, eu estou atravessando um momento na minha vida em que as coisas não estão indo muito bem, eu não estou muito bem comigo mesmo. Então eu abro a palavra, e a palavra de Deus, ela me inspira, porque há algo ali de sobrenatural na palavra de Deus, e às vezes não estou lendo nenhuma passagem que está se identificando com a minha necessidade, mas o fato de eu estar lendo a Bíblia, alguma coisa está acontecendo no meu coração. Amém? Pessoas que não leem a Bíblia, elas começam a ter problemas de fé. Pessoas que não leem Bíblia, elas começam a duvidar daquilo que Deus pode fazer na vida delas. Pessoas que não leem a Bíblia se sentem vazias. A Bíblia não é para ser aberta apenas no domingo, quando nós vemos aqui nas quartas-feiras. Venha no culto de quarta-feira, pare um pouco nas quartas-feiras e venha aqui ouvir a palavra, seja tocado por ela, em nome de Jesus. É uma reunião de levantar de fé, de testemunhos, onde eu paro no meio da semana e durante 1h15 eu venho para cá, para ouvir um pouco mais da palavra de Deus. Mas não é só para quarta-feira, não é só para domingo de manhã, domingo à noite, sábado com os jovens, não, na escola bíblica com as crianças, eu tenho que lê-la todos os dias. Quantos dias, irmãos? Todo dia, todo dia, todo dia. Leia pelo menos no mínimo um capítulo, é o mínimo dos mínimos. Você vai demorar para ler um capítulo aí 5 minutos, e mais um pouco de tempo para você orar, e aí nós começamos a ter problemas, porque a gente toma decisões erradas, porque não consulta o Senhor, não ouve a voz do Senhor através da sua palavra. Amém? Toda a Escritura é inspirada e útil para o ensino, para a repreensão, ou seja, a palavra de Deus mostra onde nós estamos falhando, o que eu estou fazendo de errado. Para a correção, ela nos corrige, ela mostra o que é certo, ela não mostra só o que está errado, mas ela mostra o que é certo também. E para a educação aqui fala de treino, ela nos treina para a vida, nos tornamos mais fortes em nome de Jesus. Amém? Não? Pela palavra de Deus eu conheço mais o Pai, eu conheço mais a Deus. Amém? Quem quer conhecer mais a Deus? Leia a Bíblia. Eu conheço mais a Deus, pela palavra de Deus, eu fico sabendo a vontade de Deus, o que Ele aprova, o que Ele desaprova. Por que eu estou orando e Deus não está me ouvindo? Parece que Deus está longe. É porque eu estou contrariando algo, uma palavra que está escrita, explícita na sua palavra, e eu estou contrariando essa palavra, né? A palavra de Deus nos alimenta, nos fortalece. Daniel teve uma experiência tremenda, ele estava fragilizado, porque Deus estava revelando a ele as últimas coisas, e diz a palavra, ele mesmo escreve, quando o Senhor falou comigo eu me levantei. Amém? Não? O Senhor, a voz do Senhor através da sua palavra te levanta. Quando nós ouvimos a palavra de Deus, eu saio fortalecido, mas eu preciso me alimentar amanhã novamente. Eu preciso me alimentar na terça-feira, na quarta-feira, eu preciso desse alimento diário, em nome de Jesus, para me fortalecer. A palavra de Deus, ela me estimula, ela me dá esperança, me tranquiliza, ela me desafia a ser melhor para mim mesmo pelo lugar, e melhor para as pessoas, em nome de Jesus. Amém? Quantos amam aqui a palavra de Deus? Em primeiro lugar, nós precisamos não só aprender a palavra, não só ler a palavra, não só ser ensinado nela, mas nós precisamos também ensinar a palavra. A pessoa que só ouve, a pessoa que só tem conhecimento e não coloca em prática, não ensina outras pessoas, é como uma lagoa. Mas a pessoa que ouve a palavra e ensina a palavra, ela é como um rio, ela flui na vida. Amém? Então eu preciso ouvir a palavra, mas eu preciso ensinar, fazer discípulos, colocar aquilo em prática na minha vida e na vida das pessoas também. Diz a Bíblia, em Mateus capítulo 7, está terminando o Sermão do Monte, capítulo 5, 6 e 7 de Mateus, e Jesus ele começa dizendo lá no capítulo 5, antes das bem-aventuranças, ele para e diz assim a Bíblia, Jesus se assentou, e todo mundo se assentou e ele passou a ensinar o povo. Então esses 3 capítulos de Mateus, é Jesus ensinando. Você quer ter vida abundante? Leia o Sermão do Monte. Você quer conhecer a vontade de Deus? Leia também o Sermão do Monte. E quando ele termina o Sermão do Monte, as multidões ficam maravilhadas. As multidões falam, uai,
que está acontecendo? Que ensino é esse? E a Bíblia diz lá no final do Sermão do Monte, no capítulo 7, versículo 28 e 29, diz a palavra, e as pessoas ficavam maravilhadas, porque ele ensinava como quem tem autoridade. A autoridade só tem aquele que fala e faz. Amém? O que eu disse? A autoridade só tem quem fala e faz. Não adianta só ouvir, irmãos. É oco. Eu só ouço, eu estou me enchendo de conhecimento, mas não estou praticando. Jesus, diferentemente dos fariseus, diz a Bíblia que os fariseus eles ensinavam. E Jesus fala, olha, aquilo que os fariseus, os escribas estão ensinando, vocês devem praticar. Está correto os ensinos deles, mas não façam aquilo que eles fazem. Não imite eles, porque eles dizem e não fazem. Irmãos, o grande desafio nosso na palavra não é só aprender da palavra, porque temos Bíblia, na minha casa eu tenho uma prateleira só de versões diferentes da Bíblia. O difícil não é isso para nós aqui que estamos no Brasil. Em outros países não tem ainda tradução, em outros, quem sabe, tribos ou alguma coisa assim, mas eu preciso ter a palavra, não para ficar aberta no Salmo de número o quê? Dentro de casa? Todo mundo sabe, 91, mas não sabe o que fala o Salmo 91? A Bíblia está até com a folha amarelada, né? Ela não fecha mais. Uma vez eu peguei uma Bíblia para tentar fechar, ela não fechava mais, só abrindo o Salmo 91, né? Mas às vezes o Salmo 91 não é vida, porque caiam 1000 ao teu lado, 10.000 à tua direita, não serás atingido. A pessoa fala, meu Deus, e essa situação econômica, o que vai acontecer? O Salmo 91 não está aberto lá na tua casa? Ou será que só abrir a Bíblia em casa traz bons fluidos, né? Não precisa, tem gente que fica andando com a Bíblia dentro de casa, vai no quarto, né? Fica que nem buscando Pokémon, né? Pokémon com a Bíblia. Vai lá para lá, vai lá. Cuidado com essa porcaria, viu, gente? É mais uma coisa para invenção para tirar você do foco, né? Desliga esse trem, nem baixa esse negócio, se baixou, né? É Pokémon Go, né? Eu estou falando que a porcaria é Go, né? Por quê? Porque é só para tirar tempo, irmãos. Não vai chegar a lugar nenhum, só bobagem, só para inventar coisas, né? Mas é legal, pastor, vai ler Bíblia, né? Não, estou atrás do Pokémon, né? Vai ler Bíblia, né? Mas tem gente que acha que fica andando na casa com a Bíblia, acha que os maus fluidos vão sair. Não, irmãos. A Bíblia diz, guarda a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. A tua palavra tem que estar dentro, a palavra de Deus tem que estar no teu coração. Põe a mão no coração e diga assim, Senhor, eu quero que a tua palavra esteja no meu coração, para que eu não peque contra o Senhor. Amém, não? Jesus pregava com autoridade. Quando Paulo escreve a Timóteo, lá no Timóteo capítulo 4, 1 Timóteo 4, ele fala assim, Timóteo, torna-te padrão, modelo para os fiéis. Torna-te padrão para os fiéis. Queridos, Paulo não está dizendo assim, Timóteo, você só leia a Bíblia. Ele manda, ele fala assim, Timóteo, aplica-te à leitura da palavra. Nós temos que nos aplicar à leitura da palavra. Mas ele fala assim, torna-te padrão, viva a palavra. E ele fala padrão na palavra, no procedimento, no amor, na fé e na pureza. Amém, não? Você ter palavra. É bíblico isso. Você cumpriu o que você fala, na sua maneira de agir, como você reage com a sua esposa, com o seu esposo, com seus filhos, com seus amigos, né? No amor, um amor que não tem medida. Eu não amo os que me amam, eu amo qualquer pessoa, desde que ela seja gente, que ela seja de carne e osso. Eu amo pessoas. Na fé, eu não desanimo, eu creio na palavra, eu não abro mão da palavra, e eu creio, irmãos, essa fé é a fé que transcende o natural, onde eu olho para a situação. Eu estava conversando hoje de manhã ali no café, e a pessoa estava falando assim, olha, a coisa está difícil, pastor, a coisa está difícil. O outro falou, está difícil também, estava com 2 do meu lado, né? E olha só a exigência, cada vez exige mais, dá menos, quer que produza mais. Olha, nós estamos, eu falei assim, espera lá, então vamos orar. Juntei os dois ali e falei assim, vamos orar, vocês precisam crer, Deus vai fazer um milagre, amém? Exemplo de fé, exemplo de pureza, de santidade no mundo caído.
No mundo onde ficar com a namorada, ou ficar com, nem namorada ficar com uma pessoa num dia, ficar na outra, está tudo certo, ir para a cama enquanto não é casado, está tudo certo, trair a esposa, está tudo certo, tudo isso é antibíblico. Na pureza, as pessoas têm que ver em nós pureza, e isso fala de um procedimento, né? Não só da leitura da palavra, do ensino da palavra, mas de viver a palavra. Amém? Duas coisas nós precisamos para que a palavra seja frutífera em nós. A primeira coisa, abra sua Bíblia comigo, Tiago capítulo 1. Um pouquinho para frente aqui. Tiago capítulo 1. No verso de número 21, diz assim: quem achou? Portanto, despojando-vos de toda a impureza e acúmulo de maldade, acolhei, o que eu disse? Acolhei com mansidão a palavra em vós, o quê? Implantada, a qual, essa palavra, a qual é poderosa, a palavra de Deus é poderosa para quê, gente? Para salvar. Versículo 22, tornai-vos o quê? Praticantes da palavra, e não somente ouvintes dela, enganando-vos a vós mesmos. Amém? Aí continua, depois vocês leem em casa. Ele está dizendo, para você, para que a palavra seja frutífera em você, você primeiro precisa acolher a palavra com mansidão. O que quer isso dizer? Olha aqui para mim. O que a palavra, acolher a palavra com mansidão quer dizer? Quer dizer que há pessoas que quando a palavra é ministrada, ela repele a palavra. Sabe por quê? Porque ela não está a fim de fazer aquilo que a palavra está dizendo. Eu me lembro, tratando de um casal, e a esposa estava querendo separar, e ela veio falar comigo, eles vieram falar comigo, e ela falou assim, estou querendo separar por causa disso, né? Eu peguei a palavra, eu peguei o que, gente? E dei para ela ler. A hora que ela leu a palavra, essa mulher desatou a chorar, não de arrependimento, de aversão àquilo que ela acabou de ler. E ela começou a falar, a boca dela começou a espumar, irmãos. E ela falou, não dá, e começou lutando contra a palavra. Não acolheu a palavra. Resultado, se separou do marido, está com uma outra pessoa, e aí vai as coisas aí, né? Acontecendo. Mas nós temos que olhar para a palavra e entender que essa palavra não é minha, não é do Kelso, não é do Marcos, não é do Eugênio, não é de outros pastores da igreja. A palavra é do Senhor. Amém? Não? E quando eu estou resistindo à palavra, eu estou resistindo a quem? A Deus. Mas a Bíblia diz que nós devemos resistir a quem? Ao diabo, para ele fugir de nós. Eu tenho que acolher aquilo que é Deus e resistir o diabo, né? Mas ele está falando assim, acolha com mansidão, né? Deixe a palavra operar nas suas vidas. Jesus conta lá em Mateus capítulo 13, que o semeador saiu a semear. Ele pegou um tanto de semente, 25% da semente ele lançou e caiu aonde? À beira do caminho. 25% das sementes caíram em solos rochosos, ou seja, solo que tinha pouca profundidade. 25% das sementes caíram no meio de espinhos, no meio do mato, e 25% caiu em coração, em terra boa, e ela cresceu, multiplicou e produziu a 30, 60 e a 100 por um. Jesus está mostrando que a palavra é uma só, amém? Mas quando ela é liberada, ela pode cair na beira do caminho, e a beira do caminho, diz lá o texto bíblico, que significa as pessoas que não compreenderam a palavra. Não compreenderam a palavra. E veio as aves do céu, que significa Satanás, e roubou aquela palavra. Sabe, irmãos, Deus tem roubado, Satanás tem roubado a palavra em muitos lugares. E na vida de muitas pessoas. Porque elas ouviram a palavra, não compreenderam e não procuraram saber melhor sobre aquilo. Como os crentes de Bereia,
que quando eles ouviam a pregação de Paulo, eles iam para casa e iam mexer nas Escrituras para entender aquilo de forma completa. A falta de entendimento da palavra nos leva a perder a palavra. E se a palavra é perdida, ela não pode operar em nós, porque ela é uma semente. Amém, queridos? Estão entendendo? Amém? Diz que a outra parte da semente caiu em solo não muito profundo. E as pessoas até ouvem a palavra. Elas ouviram, até entenderam a palavra. Mas aquela semente germinou, começou a crescer, bateu lá na rocha e não frutificou. Não frutificou, simbolizando que essa rocha era as dificuldades da vida. Ele fala as angústias, as perseguições. Aí veio o sol da perseguição, das angústias, dos problemas. Eu não sabia, eu achei que vida cristã era um mar de rosas, onde tudo ia dar certo. Mas quem disse isso? Jesus nunca prometeu isso, né? Quem que está pregando esse tipo de coisa? Que se você vier para cá, para a igreja da família cristã, todos os seus problemas serão resolvidos, né? Você vai vencer os seus problemas sim, à medida que você for respondendo a Deus, e os milagres vão acontecendo, e nós cremos nisso, em nome de Jesus. Se havia vício, Deus vai te libertar do vício. Se havia algum problema financeiro, Deus vai te dar graça para você sair do problema financeiro, e assim por diante. Mas, às vezes as coisas esquentam para o nosso lado, e para o lado do crente também. Amém não? Amém os crentes aqui? Amém. Quem pode dizer amém? Amém? Que às vezes a coisa pega, né? A coisa pega, mas as pessoas, essa é a semente que ela germinou e não foi para frente, não frutificou. Mas a outra parte da semente, ela caiu no meio de espinhos, e de espinhos fala os cuidados da vida. Os espinhos simbolizam a atração das riquezas, do poder, que eu quero ser grande, eu quero ser... Não, irmão, não tem nada errado de você querer crescer na vida. O problema é quando isso toma um vulto na sua vida e sufoca a semente da palavra de Deus. E às vezes as pessoas tiveram oportunidades, e Deus deu a oportunidade para elas, de um trabalho, de algo, de uma promoção, mas elas desperdiçaram, porque aquilo ali tomou todo o tempo dela. Trabalham tanto, e aqui o Espírito Santo está falando com algumas pessoas aqui, trabalham tanto, que elas não sabem, o último dia foi que elas pegaram a Bíblia para ler em casa. Não sabem o último dia que elas dobraram o joelho em casa para ter um tempo de oração diante de Deus. Sabe por quê? Porque eu preciso ganhar dinheiro. Porque eu estou cansado, eu acordo de madrugada, chego de madrugada, chego tarde da noite, estou cansado, vou para casa, e aí tomo um banho, vou dormir, porque no outro dia é a mesma coisa, e não param, e aí não tem aquilo que Deus quer dar a elas, que é a presença dEle, a graça deles para viver. Mas a outra parte da semente caiu em solo profundo, em solo bom, e aí ela multiplicou, e aí ela germinou, e ela deu muitos frutos, em nome de Jesus. Amém? Quando eu acolho a palavra de Deus com mansidão, ela vai frutificar. E essa é a boa terra. A boa terra é a mansidão, é o acolher. Olha, estou ouvindo a palavra de Deus, graças a Deus por isso. Que palavra! Não é pela eloquência, irmãos. Não é pela maneira de pregar, não é desempenho ministerial, não. É pela palavra de Deus, porque eu amo a palavra de Deus. A outra coisa, Hebreus capítulo 4, volta um pouquinho aí sua Bíblia. Diz assim, Hebreus 4, 2. Porque também nós, acharam, amém? Porque também a nós foram anunciadas boas novas. Ora, as boas novas estão sendo anunciadas a todas as pessoas. Como se deu com eles. Aqui, o escritor está dizendo, olha, a palavra, as boas novas vieram para nós e para eles, mas a palavra que ouviram não lhes aproveitou. Quando é que a palavra de Deus não é aproveitada? Quando, visto não ter sido acompanhada pela fé naqueles que a ouviram. Amém? Não? Existe uma promessa, se você ler o versículo anterior, existe uma promessa de descanso. Deus prometeu para nós, amém? Alô? Amém, queridos? Deus prometeu para você, diga para a pessoa que está ao seu lado, Deus prometeu para você descanso, amém? Deus prometeu para cada um de nós descanso. Quem está precisando de descanso aqui, diga amém. Amém. Nós precisamos descansar, irmãos, e não é nem um sono às vezes até é, né? Tem gente que deita e não consegue dormir, mas é o descanso interior.
é relaxar, né? Você vai no médico, ele fala, olha, você precisa fazer um pouco de exercício, porque você precisa o quê? Relaxar. Está muito tenso, né? De onde originam as doenças emocionais? Se não é da nossa falta de tranquilidade. E ele promete descanso, mas ele fala assim, eu temo que alguns de vós que ouviram a mesma palavra que eu ouvi, nós estamos ouvindo a mesma palavra. Você pode acolher a palavra e falar assim, não, eu vou entrar no descanso. Eu só posso entrar no descanso pela fé. Amém, não? Então, para que a palavra de Deus, ela frutifique na minha vida, eu tenho que acolher a palavra e acolhê-la com fé. Eu tenho que crer na palavra. Eu tenho que crer no que está escrito. Amém? Porque a palavra de Deus diz aqui no capítulo 4, no verso 12, diz assim, ele falando sobre esforçar de entrar no descanso e tal, porque a palavra de Deus é viva. Diga assim comigo, a palavra de Deus é viva. Amém? Você crê nisso? A palavra de Deus é eficaz, é mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Não há criatura que não seja manifesta na sua presença. Pelo contrário, todas as coisas estão descobertas, patentes aos olhos daquele a quem temos que prestar contas, porque a palavra de Deus é como uma espada que penetra. Por isso que eu tenho que me expor à palavra. Eu tenho que falar, Deus, eu estou lendo a tua palavra, eu me exponho a ela, Senhor, que essa espada vá lá no fundo da minha alma e mostre quem eu sou. Sabe por que muitas vezes nós não conseguimos mudar? Passam-se os anos e nós não conseguimos melhorar, mudar, é porque eu não deixo que essa palavra penetre no meu coração e mude a minha maneira de pensar e de ser. Quando a palavra de Deus vem com toda a sua potencialidade e poder, e eu me abro a ela e recebo ela com fé, acolho ela com fé, é uma bomba atômica dentro da gente, irmãos. Essa história de que eu passo 1 ano, 2 anos, 3 anos e não há mudança. Eu era de um jeito em 2021, sou do mesmo jeito em 2016. 2021 não, 1921, né? E 2016, será que não tem, né? Tem alguém que nasceu em 1921 aqui, não? De volta ao futuro, de volta ao passado. Mas a pessoa é a mesma coisa, porque a pessoa não se expõe à palavra. Nós estamos ministrando a palavra, está pensando em outra coisa, não é importante para ela. É mais uma vez que eu estou ouvindo a palavra, é mais um que está pregando. Mas essa palavra, quando você a recebe e você acolhe com fé, o Senhor transforma a sua vida. Você quer ser transformado? Se expõe à palavra de Deus, não lute contra ela, acolha a palavra de Deus em nome de... Receba essa palavra de Deus com fé, senão ela não vai aproveitar. Essa palavra de Deus, quando é entendida e recebida com fé, ela dá descanso, ela dá paz, ela opera milagres e ela te leva em vitória. Amém? Não? A palavra de Deus opera milagres na sua vida. A palavra de Deus, ela te faz levar a caminhar uma vida de vitória. Amém? Quero concluir. Abrem Apocalipse capítulo 2. Finalzinho aqui. Apocalipse capítulo 2. Nós vamos falar um pouquinho aqui, terminando, sobre a igreja de Pérgamo. A terceira carta às 7 igrejas. E diz a palavra de Deus, quando João escreve essa carta à igreja de Pérgamo, e Pérgamo, a tradução da palavra Pérgamo é altura ou elevação. É uma cidade que fica na Ásia Menor, hoje na atual Turquia, e diz aqui a Bíblia, dá uma olhadinha comigo aqui, no verso de número 13. Conheço o lugar em que habitas, onde está o que, gente? Você fala até baixinho, né? Está o trono de Satanás, e que conservas o meu nome, e não negaste a minha fé, ainda nos dias de Antipas, minha testemunha, meu fiel, o qual foi morto entre vós, onde Satanás
habita. Versículo 14: tenho todavia contra ti algumas coisas, pois que tens aí os que sustentam a doutrina de quem? De Balaão, o qual ensinou Balaque e tal a comerem coisas. Outro sim, versículo 15, deixa eu pular aqui. Outro sim também tu tens os que da mesma forma sustentam a doutrina de quem, gente? Dos nicolaítas. E essas doutrinas eram doutrinas malignas para praticarem a prostituição. Irmãos, esse lugar é descrito na palavra, olha aqui para mim, como um lugar onde Satanás habita, onde o trono de Satanás está estabelecido. Você queria morar num lugar desse, não? E era uma grande cidade, uma cidade totalmente perdida, onde os deuses gregos se misturavam com deuses romanos, e era uma coisa terrível, onde tinha templos a Zeus e outras entidades malignas, e havia muitos sacerdotes satânicos que trabalhavam ali naquele lugar. Uma cidade perdida, mas uma cidade que recebeu a palavra, onde a palavra de Deus cita o nome de um homem chamado Antipas. Esse Antipas aqui, provavelmente foi um discípulo de João, e ele é muito elogiado, minha testemunha e meu fiel, e que ele foi morto. Esse homem permaneceu firme naquilo que ele conhecia da palavra de Deus. Conhecia do que, gente? Era um homem que recebeu um ensino, foi discipulado pelo apóstolo João, e ele se tornou o bispo desse lugar, segundo a história, segundo alguns historiadores. E era um homem que um dia ele foi chamado por quê? Porque ele estava sendo acusado pelos sacerdotes satânicos, de que as orações que ele estava fazendo naquele lugar, estava impedindo que os espíritos descessem ali. Irmãos, as suas orações têm poder no mundo espiritual. E ele foi chamado e dizendo assim: você tem feito mal a esse lugar. Mal, as pessoas sabiam que o bem que ele estava fazendo ali, porque as entidades malignas não desciam mais nas invocações satânicas que eles faziam nos seus templos. Um homem chamado por Deus, juntamente com toda uma igreja grande naquele lugar, invocava o nome do Senhor, e o nome do Senhor foi contra todas essas entidades malignas. E aí chamam Antipas e fala para ele: olha, Antipas, está aqui o trono, a imagem do imperador romano, e nós aqui falamos para você oferecer aqui algumas oferendas a ele, e dizer que ele é Deus na sua vida. Ele falou: não, isso eu não posso fazer, porque eu já tenho um Deus. Esse lugar já está ocupado. Quantos podem dizer nessa noite que esse lugar já está ocupado pelo Senhor Jesus? Amém, não? Queridos, não há aquele que teve uma experiência com o Senhor, uma experiência que conhece a palavra de Deus, ele não vai abandonar, porque ele está firme na palavra, amém? Então falaram: tá bom, então se você não fizer isso, nós vamos matar você. Ele falou: pode matar, não tem como, eu não volto atrás. Então fizeram um boi oco, de ferro, amarraram Antipas, colocaram dentro desse boi, e colocaram fogo embaixo, até ele ficar vermelho, e rodaram aquele homem. E aquele homem foi cozido vivo e amarrado. E diz a história que esse homem morreu orando e louvando a Deus, sendo cozido dentro daquele lugar, Sabe por quê? Porque ele não abriu mão da doutrina da palavra de Deus. Porque nesse lugar havia a doutrina de Balaão, que era mais antigo, e possivelmente Nicolau foi um discípulo de Balaão, não discípulo fisicamente falando, mas dos ensinos de Balaão. Porque quando chamaram Balaão para amaldiçoar, os reis chamaram Balaão para amaldiçoar o povo de Deus, ele não conseguiu amaldiçoar. Então ele falou: tem um jeito de acabar com isso, faça esse povo entrar na idolatria, faça esse povo aborrecer o seu Deus, que Deus se retira deles. E foi isso que eles fizeram, orientado por um profeta chamado Balaão. E agora nasce Nicolau. Nicolau era um prosélito. Prosélito era a pessoa que um dia ela foi um pagão, se converteu ao cristianismo, mas ele relaxou na sua vida cristã. Ele o que, gente? Na sua vida cristã. Não levou a sério. E dizendo que ele poderia praticar todo tipo de prostituição aqui embaixo, que isso não teria nada a ver com a fé que ele tinha em Deus. E aí ele estava seduzindo todo o povo, e ele fala: olha, eu tenho contra ti que alguns estão entrando na doutrina de Balaão e dos nicolaítas. Mas Antipas se recusou a abrir mão da sua fé
no tempo que ele estava, e ele não abriu mão de viver uma vida reta, santa e digna diante de Deus. Por isso ele foi morto. Mas foi morto por quê? Porque a palavra de Deus, ela operou no coração desse homem. Porque a doutrina de Balaão, a doutrina dos nicolaítas, ele não assumiu essa doutrina como dele, e nem abriu mão da doutrina bíblica do Senhor Jesus e adotou outra doutrina na sua vida. Amém? Mesmo que a maioria estivesse indo em direção à doutrina dos nicolaítas, e falou, não, eu não abro mão da doutrina do Senhor na minha vida. E foi morto por isso, por causa da palavra de Deus. Amém? Para encerrar, agora de verdade, Mateus capítulo 24. Vai lá comigo, queria que toda a igreja abrisse. Mateus capítulo 24. Diz assim: quem achou? Estamos juntos? Aleluia, amém, irmãos? Versículo 23. Então, se alguém vos disser, eis aqui o Cristo, ou ei-lo ali, não acrediteis. Versículo 24, agora presta atenção nesse versículo 24. Porque surgirão falsos cristos e falsos o que, gente? Operando o que, gente? Grandes sinais. E o que? Irmãos, sinal é uma coisa, prodígio é outra coisa. Eu não estou falando apenas de um falso profeta, ele fazer alguma coisa com alguém, aquela pessoa ser curada. Não, é prodígio. Prodígio, que é uma coisa estupenda, uma coisa assim, fora do normal, impensável. Ele está dizendo que nos últimos dias, viriam falsos profetas, falsos cristãos, e enganaria muitos, né? Operando sinais e prodígios. Continua aí no versículo 24. Com o propósito do quê? Enganar, diga comigo, enganar, se possível, a mim, que sou um eleito do Senhor. Amém? O propósito do inimigo de fazer sinais, por isso você toma cuidado com o que você tem visto por aí. Não duvido do Senhor, não duvido daquilo que o Senhor pode fazer, porque Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que nós podemos pensar ou imaginar. Mas cuidado, irmãos, eu não sou salvo, o que eu disse? E você não é salvo por causa de sinais. Você é salvo porque você crê no Senhor Jesus através da sua palavra. Amém, irmãos? Eu não estou dizendo para você desclassificar os sinais, as maravilhas, os prodígios que Deus faz, não. Mas a minha fé não está alicerçada nos sinais. Amém? A minha fé não está alicerçada nos prodígios. A minha fé está alicerçada em Cristo e na sua palavra. Amém? Então, quando alguma coisa vier, vai na palavra de Deus. Conheça a palavra de Deus. Sabe, não fica mandando para o pastor, não. Pode mandar, mas não, você tem que ter respostas. Você tem que conhecer a Bíblia. Estude a palavra. Eu estou ministrando, você tem que estar falando. Será que isso que ele está falando está na Bíblia mesmo ou não? Vai conferir. Vai estudar a palavra em nome de Jesus. Mas virão, e já estão aparecendo, e já tinham nessa época, e vão continuar aparecendo pessoas fazendo coisas mirabolantes, em nome de Jesus. Mas Jesus vai dizer, eu não vos conheço. Amém? Não? Porque não é esse Jesus que eles estão servindo. Estão servindo ao seu próprio ventre. Estão servindo a si mesmo. A sua projeção está servindo ao seu nome, não ao nome de Jesus. Quando alguém coloca o nome dele acima do nome de Jesus, você corre dessa pessoa. Cuidado com quem põe a mão na sua cabeça. Procure conhecer as pessoas que estão ministrando a você. Cuidado. Cuidado com as palavras proféticas que você recebe. Fala, Deus, me dá o crivo do teu Espírito Santo. Amém, não? A Bíblia diz que nós devemos julgar as profecias. Não desqualificá-las, mas julgá-las. Então, queridos, nós temos um crivo que é a palavra de Deus, uma peneira. Se não passar, irmãos, não vá nisso. Porque diz a Bíblia que nos últimos dias isso iria acontecer. Amém?
Senhor Deus, obrigado pela tua palavra. Obrigado, Senhor, por tudo que aconteceu nessa reunião. E o nosso propósito nessa reunião é engrandecer o teu nome, nada mais do que isso. É fazê-lo grande, é fazê-lo temido e amado. Oh Senhor Jesus, libera a tua unção sobre o teu povo, Pai. Uma unção de amor pela tua palavra, de paixão pela tua palavra, de apego à tua palavra, esconder a tua palavra no coração. Senhor Jesus, Eira Deus, se você não tem lido a palavra diariamente, se ler a Bíblia é um peso para você, se você é um daqueles que diz, eu não entendo, eu te afirmo algo nessa noite, mesmo sem você entender, você está sendo abençoado. Mas o Espírito que inspirou a Bíblia, Ele vai te revelar, Ele vai te mostrar, Ele vai abrir os seus olhos. Leia a Bíblia diariamente, se alimente dela, porque é o pão que Deus nos deu diário, é a sua palavra. Temos falado tanto em oração, em entrar no quarto, fechar a porta e orar, e ali o Senhor vai nos recompensar. E aquele é no momento em que eu leio a palavra, sou ministrado a ela, e através dela, Senhor Jesus, diz a tua palavra que os nicolaítas, os doutrina de Balaão sempre vão existir, as falsas doutrinas, os falsos profetas, os falsos cristãos. Mas Senhor, é pelos frutos que nós vamos conhecê-los. A árvore é conhecida pelos frutos, e ninguém consegue viver uma mentira durante muito tempo, mas que nós possamos ser advertidos pela tua palavra, pelo teu Espírito, se aquilo vem do Senhor ou não vem do Senhor. Jesus amado, toca, Senhor, na nossa vida agora. Manifesta-te, manifesta-te. Ora baracanta labariana labaracá. Abre os seus olhos, deixa eu te contar uma experiência. Certa vez eu fui apresentado a um pastor itinerante. E eu fui numa reunião onde ele estava, e quando ele começava a orar, todo mundo começava a vomitar, uma coisa. Ele fez um apelo, veio um monte de gente na frente, e ele orava e tirava tumores do ouvido das pessoas, sem abertura. Eu olhei aquilo, vi algumas filmagens, a câmera em cima assim, e aquele negócio vermelho saindo da cabeça, do tumor. Uma mulher veio com um balão de oxigênio, ele falou, arrancou do nariz da mulher o negócio, a mulher foi embora. E na verdade as pessoas eram salvas, e algumas curadas. Mas aquilo, de alguma forma, no meu espírito, não casou, eu nunca chamei esse homem para pregar aqui. Durante muito tempo ele pregou em vários lugares, de igrejas aliançadas à nossa, mas de alguma forma não chamei, não tinha paz. Conversei com ele, perguntei sobre quem estava cuidando dele, qual era o pastor dele e tal, não tinha. Eu fiquei mais ainda preocupado, porque ele não era supervisionado por ninguém, ele não dava satisfação da vida dele para ninguém. Até que um pastor que acompanhou ele numa viagem no exterior, me contando, ele falou assim, pastor, eu descobri o que era aquilo. Eu falei, o que era aquilo? Ele falou, foi lá, ele esqueceu uma toalha, ele usava muitas toalhas, usava muita bacia com água, e
Ele falou, ele deixou uma toalha num canto, e eu fui lá e peguei a toalha. Eu abri a toalha e dentro tinha um pedacinho de fígado de frango. E ele fez lá as coisas. Chegou no hotel, ele falou assim: você está enganando as pessoas. Isso que você está fazendo não é verdade. Sabe o que era aquilo, irmãos? Mágico. Ele era filho de mágico. No entanto, você colocava a câmera nas mãos dele, aquilo parece que brotava na mão dele. E você achava que tinha um buraco na cabeça da pessoa, ele passava a mão assim, não tinha nada. Era de admirar aquilo. Mas era magia. E ele, pastor, falou assim: olha, se você continuar com isso, eu vou te denunciar aqui nesse país, que você está usando artifícios. É o que eu preciso disso, o pastor falando, para ativar a fé das pessoas. Quem precisa disso para ser ativada a sua fé? Nós que temos o Espírito Santo, Ele ativa a nossa fé. É Ele quem ativa. Por isso que eu estou te dizendo, cuidado com os encantos que aparecem, irmãos. Cuidado com isso. Nós não vamos duvidar daquilo que é de Deus, amém? Mas nós podemos julgar. E se alguma coisa não entrar no teu coração, um coração santo que você carrega, de um homem, de uma mulher de Deus, estruturado na palavra de Deus, você fica na sua. Não vai em qualquer barco que te convide para entrar. E não estou dizendo com isso que essa é a igreja mais certa do mundo de Campinas, não, irmãos. Essa é mais uma igreja. E tem muitas igrejas sérias nessa cidade, nessa nação. Homens e mulheres de Deus que estão à frente. Mas estou apenas te advertindo de que isso existe hoje. Eu tenho mais histórias para contar, mas eu vou ficar só nessa. Que infelizmente ele foi desmascarado e um dia seria desmascarado. Então feche os seus olhos mais um pouco. E eu queria que você orasse a Deus. Fala: Deus, me dá discernimento. Discernimento de espíritos. Me dá entendimento da tua palavra. Eu queria que você pegasse a sua Bíblia na sua mão agora. Aqueles que estão com a Bíblia no celular, acessasse a Bíblia no seu celular. E que você levantasse bem alto agora a sua Bíblia, com seus olhos fechados. O salmista diz: quanto amo a tua lei, quanto amo a tua lei. Diga a Deus: eu quero ser apaixonado pela tua palavra, Jesus. Quero amar a tua palavra. Quero amar a tua palavra. Pai, eu quero ser conduzido por ela. Quero ser orientado por ela. Em nome de Jesus. Eu quero ser tocado por ela, disciplinado por ela, corrigido por ela. Eu quero ser fortalecido por ela, Pai. Este livro que está nas nossas mãos é o nosso pão diário. É através dele que nós conhecemos mais a Ti e Te agradamos mais. Então, Senhor, abençoa o Teu povo na leitura da palavra, no amor a ela, na instrução através dela, em nome de Jesus. Que a graça do Senhor, o amor de Deus Pai, a comunhão do Espírito Santo seja contigo, e que você ame o Senhor e a sua palavra, em nome de Jesus, amém e amém. Dê um abraço na pessoa que está ao seu lado, e diga a ela que o Senhor te abençoe essa semana, em nome de Jesus.